A América Latina viveu como num jogo de war do fim da Segunda Guerra até a década de 80. Para evitar revoluções comunistas, os Estados Unidos apoiaram militares contra a democracia em mais da metade das nações. Esses governos duraram pouco mais que 3 décadas e marcaram para sempre o destino de países como Brasil e Paraguai. 44 pessoas, entre elas 9 militares, ocuparam o cargo de presidência do Paraguai de 1870 a 1954. 25 golpes de Estado tiveram sucesso nesse período. Cada mandato presidencial durou, em média, 2 anos. Já o Brasil viu uma época de instabilidade política, pequena se comparada à Paraguaia. Devido ao governo de João Goulart, o anticomunismo exacerbado deixou a população quase paranoica, que passou a ver o golpe militar com bons olhos por salvar o Brasil de se transformar em Cuba. O dia 15 de agosto de 1954 marca o início de um período de 3 décadas e meia marcado por fraudes eleitorais, forte repressão a opositores e crimes contra a humanidade. Calcula-se que, durante o regime, teriam morrido entre 3 a 4 mil dissidentes. Antes de se envolver na política, Alfredo Stroessner tinha uma bem-sucedida carreira militar. Participou da Guerra do Chaco e liderou um massacre contra a classe trabalhadora em Assunção durante um levante popular em 1947, a chamada Revolução dos Pinandi. No ano seguinte, atingiu a patente de general de brigada e se tornou o general mais jovem na América do Sul. Filiou-se ao governista Partido Colorado em 1951. Em maio de 1954, ele comandou a destituição do presidente Frederico Chaves, do mesmo partido ao qual ele era afiliado, o Colorado, assumindo o poder interinamente. Foi eleito, sem oposição, no dia 11 de julho do mesmo ano. No Brasil, o governo militar de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar o avanço das organizações do governo de João Goulart, acusado de comunista. Nesse dia, o presidente foi deposto, e as forças que tentaram resistir ao golpe sofreram dura repressão. Jango refugiou-se no Uruguai e uma junta militar assumiu o controle do país. O regime durou 21 anos e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. A política externa implantada durante o governo Truman tinha por objetivo impedir o avanço do socialismo, principalmente em nações capitalistas consideradas frágeis como as latino-americanas. O Paraguai recebeu cerca de 53,2 milhões de dólares de ajuda americana durante seu período de ditadura. Isso somente foi alcançado devido à política extremamente anticomunista de Stroessner, que chegou a assinar um pacto com altos oficiais americanos e brasileiros, se comprometendo a barrar qualquer crescimento socialista. É irrefutável que os Estados Unidos tiveram parte no golpe militar de 64. Os norte-americanos se esforçaram no emprego de recursos financeiros para o incentivo de qualquer iniciativa que viesse a combater o comunismo do Brasil. O país chegou a enviar uma frota naval para apoiar o golpe, o que comprova a estreita articulação entre militares brasileiros e o governo daquele país. O general teve o apoio da base política colorada, da oligarquia agropecuária e dos Estados Unidos, que transformou o Paraguai em um laboratório da doutrina de segurança nacional. Sua política não diferiu substancialmente das demais ditaduras latinas, perseguiu e torturou seus opositores, recebeu investimento financeiro dos Estados Unidos, atuou contra o comunismo, criou redes de apoio e defesa, desestabilizou as instituições democráticas, etc. Depois do golpe de 64, o modelo político visava fortalecer o poder executivo. 17 atos institucionais e cerca de 1.000 leis excepcionais foram impostas à sociedade brasileira. Na prática, acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas no país. Durante a ditadura, o Paraguai assistiu a um intenso crescimento econômico. Os agropecuários se fortaleceram com o aumento de fluxo de capitais estrangeiros, com a isenção de impostos e créditos a juros baixos. Da mesma maneira, o setor industrial também tirou suas vantagens, principalmente com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que teve um investimento de 18 bilhões de dólares e fez surgir uma nova classe de ricos, chamados barões de Itaipu. E no Brasil não foi diferente. O petróleo, o trigo e os fertilizantes, que o Brasil importava em grandes quantidades, estavam baratos, eram incorporados à pauta das exportações, soja, minérios e frutas. O setor que mais cresceu foi o de bens duráveis, eletrodomésticos, carros e caminhões. A indústria da construção cresceu. Mais de 1 milhão de novas moradias, financiadas pelo Banco Nacional da Habitação, foram construídas em 10 anos de governo militar. Falava-se em milagre brasileiro ou milagre econômico.
Em 1973, o milagre sofreu sua primeira dificuldade, pois a crise internacional elevou abruptamente o preço do petróleo, encarecendo as exportações. O aumento dos juros no sistema financeiro internacional elevou os juros da dívida externa brasileira. Isso obrigou o governo a tomar novos empréstimos, aumentando ainda mais a dívida. Outro fator importante para a manutenção do regime paraguaio foi a criação da rede de delação no país. Funcionando como órgão de controle social, o governo criou a cultura da traição e da denúncia. Os chamados piraguê, em Guarani, espião, formaram um verdadeiro exército que levou milhares de homens e mulheres ao cárcere, tortura e desaparecimento. O governo brasileiro montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime, através da criação do Serviço Nacional de Informação. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5. Este suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. A repressão à base de tortura superou qualquer limite jurídico ou humanitário, violando os direitos humanos. Após a morte de John Kennedy, seu sucessor, Lyndon Johnson, declarou que os Estados Unidos não seriam contra a ditadura de direita e considerariam a ajuda militar um investimento mais eficaz como política anticomunista do que o apoio econômico fornecido anteriormente por Kennedy. A CIA financiou grandes comícios anticomunistas, sendo uma das mais marcantes políticas a Operação Condor, uma aliança para assassinatos que incluiu o governo ditatorial do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia. Os esquadrões da morte aniquilaram e sequestraram mais de 13 mil pessoas, além de outras centenas de milhares de serem presas em campos de concentração. Sob a liderança de James Angleton, chefe da contra-inteligência, a CIA esteve envolvida ativamente na criação e no uso de forças policiais estrangeiras e unidades de contra-terrorismo, e também no treinamento de 800 mil militares e policiais de 25 países, incluindo líderes de polícias secretas e esquadrões da morte. A CIA, principalmente na América Latina, usou como métodos o massacre, desaparecimento, estupro, tortura e esquadrões da morte para combater a ideologia comunista presente na América, principalmente devido à Revolução Cubana. A partir dos anos 80, a ditadura militar de Stroessner começou a perder força devido à desaceleração econômica e um novo golpe de Estado foi planejado por alguns setores do Partido Colorado. A longa sucessão de governos militaristas salienta uma característica política autoritária na história paraguaia. A campanha pelas eleições presidenciais diretas, mais conhecidas por Direta Já, teve seu início no fim do ano de 1983. Seu auge deu-se em 1984, com a votação da emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. Com a derrota da emenda, que não recebeu o número de votos que precisava, grande parte da oposição resolveu participar das eleições indiretas. Tancredo Neves, que concorreu pelo PMDB, acabou ganhando, dando fim ao período de governo militar. No Paraguai, cerca de 400 pessoas foram executadas ou desapareceram, e quase 19 mil foram torturadas durante a ditadura militar, segundo a Comissão de Verdade e Justiça do Paraguai. Apenas em março de 2017, foi pela primeira vez que o Estado paraguaio entregou os restos mortais de 4 pessoas desaparecidas durante a ditadura militar aos seus familiares, numa cerimônia emotiva marcada por reivindicações por justiça e apoio aos esforços de reparação histórica. Já no Brasil, as organizações de defesa dos direitos humanos estimam que cerca de 100 mil pessoas foram perseguidas ou detidas durante o período da ditadura. Grande parte delas sofreu torturas e humilhações. Foram necessárias décadas de luta incansável dos familiares de mortos e desaparecidos, exigindo o esclarecimento dos crimes ocorridos durante os governos totalitários da ditadura militar, para que finalmente a Comissão Nacional da Verdade fosse criada em 2011. No ano seguinte, a Comissão Nacional da Verdade iniciou seus trabalhos, igualmente impulsionados pelas pressões de setores da sociedade civil organizada. Apesar de tardia, pois instituída praticamente 50 anos depois do golpe militar, ela foi um marco importante para passar a limpo esse período nefasto e violento da história do país. No Brasil, desde o começo dos anos 1950, com a volta de Getúlio Vargas ao poder pelo voto popular, a luta pela nacionalização da economia e pela industrialização foi o centro de uma grande disputa política e ideológica. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, a partir da segunda metade dos anos 1950, se tornou aliado do nacional-desenvolvimentismo como forma de superar a influência estadunidense na região, procurando fazer alianças com os setores nacionalistas. Mas a Guerra Fria, que já dividiu o mundo desde o final dos anos 1940,
ainda não havia chegado para valer na América Latina. Isso começou a mudar com o sucesso da Revolução Cubana, em 1959, que deixou o governo dos Estados Unidos preocupadíssimo. A ousadia da pequena ilha caribenha de desafiar os interesses estadunidenses e se aliar aos soviéticos a partir de 61, como parte da sua virada para o socialismo, mudou todo o panorama geopolítico do continente. A existência de ditaduras militares na América Latina é uma veia aberta em que as hemorragias ainda não estancaram. Além de Chile, Brasil e Argentina, tivemos vários outros exemplos de regimes militares sanguinários não muitos anos atrás. O general Alfredo Stroessner governou o Paraguai de 1954 até 1989. Este legado autoritário fez deste país um terreno minado, onde a democracia sofre constantes ameaças de golpes. A abertura de arquivos dos porões e das ditaduras do Cone Sul demonstrou a existência de uma nefasta Operação Cóndor, onde ocorria uma integração e ação conjunta entre os organismos de segurança no combate aos oposicionistas, seja no Chile, no Brasil, na Argentina, no Uruguai ou no Paraguai. Dezenas de memorandos atestam a realização de conferências bilaterais de inteligência entre oficiais e torturadores de vários países ditatoriais. Hoje sabe-se, por exemplo, que o consórcio brasileiro-paraguaio de Itaipu, além de gerar energia elétrica para os dois países, produzia informes sobre oposicionistas na região. Assim, esquerdistas brasileiros foram eliminados no Uruguai, oposicionistas argentinos foram torturados no Brasil, estudantes paraguaios foram presos no Chile. Pairam dúvidas, inclusive, sobre a natureza das mortes de dois ex-presidentes do Brasil, João Goulart e Juscelino Kubitschek.